Cá, a gente fala da parte de hidratação, até no inverno a gente precisa hidratar muito mais, né? Porque a pele fica ressecada. Aliás, o inverno é aquela época do ano que a gente precisa dobrar a nossa atenção, né? Então a gente vai falar também um pouquinho sobre a questão da mudança de temperatura, poluição do ar. A gente sabe que isso tudo podem ser impulsionadores de alergias, né? Desencadeadores de alergias respiratórias. Para saber como aliviar a respiração nesses dias que são muitas vezes conturbados, entender melhor quais são os gatilhos para as alergias respiratórias, é que eu converso com ele, que é especialista. Olha lá, já está me esperando via Skype, doutor Jamal Azan. Seja bem-vindo, doutor. Oi, Cláudia. Oi, todo mundo que está nos assistindo. Que honra estar com vocês, viu? É muito bom. Muito bom estar contigo também. Muito obrigada. Doutor Jamal, vamos lá. Essa época do ano realmente é mais propícia para desencadeamento das alergias? Sim, com certeza. Por vários motivos que nós vamos discutir aqui agora. Em primeiro lugar, essa época do ano tem variações de temperatura, ou seja, exatamente agora o tempo está mais quente, mas as casas estão mais frias, o local de trabalho está mais frio. Então, nessa época do ano, o choque térmico é comum. Então, quando a vovó, a mamãe fala, leva a blusa, cuidado com a friagem, isso tem toda a razão, não há dúvida nenhuma. E você, já na abertura, falou uma coisa muito importante, a hidratação. Existe, gente, um reflexo natural do ser humano, que no frio a gente tem menos sede, mas a necessidade de água, ela é muito grande mesmo nessa época, porque o clima está mais seco, Cláudia. Ó, eu estou com o meu medidor aqui, tá 23, de umidade relativa do ar agora em São Paulo. 23 é muito pouco, o mínimo é 40, então a hidratação é fundamental. Perfeito. Agora, você falou que é importante a gente estar agasalhado, né? O que acontece quando a gente passa frio? Me explica um pouquinho como é que é a reação do organismo diante do frio. Perfeito. Antes, vamos entender como funciona lá dentro para eu te explicar o que o frio faz. Perfeito. Dentro de todo o nosso sistema respiratório, as células que revestem todo o nosso sistema respiratório têm pequenos cílios. Esses cílios, eles vão movimentando as secreções e mobilizando também as partículas agressoras, como a poluição, como os ácaros, como as substâncias inalantes que são irritantes, cloro, às vezes vai fazer uma limpeza, aquele cheiro forte. O frio diminui drasticamente o movimento desses cíliozinhos. Então, o que acontece é que as partículas agressoras não vão ser tão facilmente eliminadas. E aí vírus, bactérias, fungos, ácaros, poluição, tudo isso vai agredir mais. Então, aquecer o corpo humano é fundamental. Porque, Cláudia, quantas vezes a gente ouviu a palavra friagem e muita gente não acredita, mas ela existe. Perfeito. Bom, deixa eu continuar, então, aqui com o nosso bate-papo. O que é que a gente pode ou deve fazer para evitar que, principalmente, as crianças tenham essas alergias, né? Porque elas sofrem bastante nessa época do ano. Sim, as crianças sofrem muito. Em especial, vou falar para você, com o home office, a preocupação e o estudo em casa também, obviamente, para as crianças, a preocupação com o ambiente doméstico, especialmente da questão respiratória, tem que ser triplicado. Então vamos lá, gente. Quem tem ar-condicionado em casa, evite usar. Além do frio, ele resseca o ar. Depois, não usem
espanador, vassoura dentro de casa. De preferência, pano úmido para tirar o pó, ou aspirador de pó. O melhor de todos é aquele que tem água, que o pó não volta para o ambiente. Depois, muito cuidado com as roupas de frio que ficaram guardadas. Se tiver aquele cheiro de mofo, isso significa que tem ácaro e vai ficar irritando a via respiratória da pessoa. Coloque as roupas no sol antes de usar. Se precisar, lave e deixe ao sol. Bichos de pelúcia no quarto devem ser evitados, porque as crianças adoram abraçar, adoram brincar com o bichinho de pelúcia, mas fica aquele cheirinho. Aí nessa época do ano, se a criança é muito apegada ao bicho de pelúcia, não tem problema. Use algum boneco lavável ou impermeável que você possa passar pano. São dicas muito úteis. Procure ver também o estrado da cama se não tem muito pó. Às vezes a gente tira o colchão, lá dentro está cheio de pó. E com a movimentação, esses ácaros vão indo para o ambiente e irritando. Ou seja, a nossa preocupação com as crianças, que estão cada vez mais em casa, deve ser o ambiente respiratório. Perfeito. Mas não são só as crianças que sofrem, né? Inclusive, tem adultos que têm muita alergia. Eu sou uma delas, dependendo do ambiente. Na mesma hora, já dá uma coçadinha no nariz, já começa até a arder a garganta. E aí eu fico quase que com aqueles sintomas se eu estivesse ficando gripada, sabe? Porque fico já com a voz ruim e tudo por conta de uma alergia, que muitas vezes confunde mesmo, que são sintomas muito parecidos com gripe e resfriado. Vamos falar sobre isso já, doutor? Vamos sim. Então tá bom, vou abrir para as perguntas também. Já deixei a minha aqui, hein? Já deixei a minha pergunta, mas quero saber a sua. Você que está aí em casa, manda pra gente no 11 9 50 45 18 40. Qual é a sua dúvida em relação às alergias respiratórias? Dr. Jamal Azan responde já. Agora vem aqui comigo. Falei ainda há pouco que um amigo meu médico disse que a gente não pode ficar sem ele. Gente, vamos continuar aqui com o doutor Jamal Azan. Doutor, é normal isso de repente entrar num ambiente, tem lá uma cortina que ficou no tempo, que não tomou muito sol, aí já dá aquela coceirinha no nariz e já fica parecendo que está gripada? Então, Cláudia, é uma situação muito complicada porque o estado imunológico da pessoa também interfere. Esse nível de sensibilidade interfere sim. Estresse piora, sono irregular piora, faz a pessoa ficar mais sensível, falta dos cuidados respiratórios também. E vou falar uma coisa, não é merchan não, é que eu amo a Thaisa de verdade. Tudo aquilo que mantém o corpo sadio, como uma alimentação balanceada, e não vou fazer merchan não, vou falar a verdade, eu tomo mesmo ômega 3 todo dia. É o seguinte, é importantíssimo manter o corpo saudável para resistir mais. Por isso que tem pessoas que é como você falou, logo entram no ambiente, já ficam passando mal, porque o corpo está mais sensível, entendeu? Entendi. Bom, muito obrigada. Respondeu aí, tirou a minha dúvida, porque às vezes as pessoas falam assim, não, pegou foi uma gripe, isso não é alergia, mas tá aí, gente. Ele até faz com que a nossa imunidade fique mais fragilizada e pode até vir aí um resfriadinho oportunista. Agora vamos para as perguntas dos nossos telespectadores. Oba! Já vou pedir para a produção colocar na tela. A gente já tem participação e é da Linda, ela é da Bahia. Existem alimentos que ajudam a amenizar as crises alérgicas e algum que piora? Essa é uma questão muito discutível, porque tem alguns indivíduos que têm alergia à proteína do leite. Não é igual intolerância à glicose ou à lactose, ou glúten. Tem sim alergias à proteína do leite, mas isso não é comum. Geralmente as alergias alimentares são alergias de pele, não são alergias respiratórias. O mais importante é uma alimentação sempre equilibrada, colorida, balanceada e muita hidratação.
Perfeito. Eu tenho uma alergia a duas coisas que me dá espirro e desconforto respiratório, sabia? Por exemplo, as pessoas vão até estranhar, porque eu nunca ouvi ninguém ter essa alergia que nem eu tenho. Suco de caju. É tomar suco de caju para desencadear um monte de espirro. Eu começo a espirrar. E também damasco. Se eu como damasco, é a mesma coisa, também vou espirrar. Eu tenho pacientes que têm alergia de abacaxi, de morango, de tomate. Essas situações existem sim, mas são exceções. Realmente você foi premiada aí, né? Mas pelo menos, o que é mais importante? É saber, porque aí você consegue evitar. É claro, né? vou evitando, né? Próxima pergunta já vai para a tela. A gente continua com o doutor Jamal Azan. E a da Francisca de Maracanã, no Ceará. Gostaria de saber o que pode ser feito para evitar as crises de sinusite e rinite. Ah, Francisca, que boa pergunta. Para isso eu trouxe para vocês. Olha aqui, quem disse que eu não tenho maquete também pelo Skype? Tenho sim. Então, olha só. A sinusite é quando tem inflamação nos seios da face que são ligados ao nariz. Então, para quem tem rinite, existe uma chance enorme de ter sinusite, porque as secreções ficam retidas. Porque, como você falou, na crise de rinite entope não só a respiração, como a drenagem das secreções. Então, o importante é manter as vias respiratórias sempre hidratadas, tanto tomando líquido quanto colocando o soro fisiológico no nariz. O soro fisiológico limpa, ajuda o batimento daqueles cílios que nós falamos para poder tirar essas substâncias que irritam e causam mal. E isso pode ser através de conta-gotas, através do spray, borrifadores, através de inalação, umidificadores, tudo que é soro fisiológico. Chama atenção, não usem água pura no nariz, irrita demais, água pura não pode. Chama atenção também, Francisca, e nós estamos falando para o Brasil inteiro, cuidado com aquelas soluções que as pessoas acham que ajudam e pioram, buchinha do norte, aquelas inalações com eucalipto muito forte, pode até piorar a sinusite. Então, para não ter a sinusite, tem que manter o nariz sempre bom. Joia! Olha, doutor, tem mais perguntas, mas eu vou te pedir 2 minutinhos e volto aqui para a gente continuar, tá bom? Toma um copinho de água. É só esse tempo do copinho de água. Aqui com o doutor Jamal Azan. Doutor Jamal, vamos lá. Temos mais perguntas na tela. O que você está tomando aí? A aguinha? Ah, ele tomou toda a água. Eu falei que dava tempo de tomar uma aguinha. Deu tempo de esvaziar a garrafinha. É a segunda do dia. Olha a dica para vocês, para saber quanta água. Tenham a garrafinha, porque você sabe quanto você tomou. Então, se eu... por exemplo, for lá no bebedouro toda hora e tomar água sem a minha garrafinha, além de ficar gastando copo descartável, o que é anti-sustentabilidade do nosso planeta, você não sabe quantas vezes você tomou garrafinha. Olha aí, ó. Verdade. Já é a segunda dia. Maravilha, gostei, adorei a dica. Vamos lá, gente, mais perguntas. Próxima pergunta já tá na tela, cadê? Da Isabela, ela é de Santos, ela pergunta: eu espirro muito quando uso cobertores peludos, eu tenho alergia? Ah, Isabela, muito provavelmente sim, porque os sintomas da rinite alérgica são tipicamente crises de espirros, não é 1, 2, às vezes é 3, 4, 10 espirros seguidos. Coceira no nariz, coriza, o nariz entupido. Aliás, Cláudia, quando você olhar para alguém que faz isso aqui, ó, a palma da mão para cima, assim, ó, é rinite alérgica. A pessoa fica coçando o nariz, esmaga, às vezes tem até um risco aqui de tanto que coça. Eu ia falar isso, tem até um risco aqui no meio do nariz, é impressionante. De tanto que esmaga o nariz para cima, né? E outra coisa que a Isabela falou que é muito importante, o cobertor peludo, ele tem, então, retenção dos ácaros, ele retém essas partículas e, além de tudo, acaba deixando a pessoa
sensível no momento que ela quer descansar, porque a gente usa o cobertor para dormir. Então, na hora do sono, que seria a hora da pessoa se sentir melhor, tem a crise inflamatória, ela se sente pior. Aí atrapalha o sono, atrapalha o sistema imunológico. Então, evite cobertor peludo, dê preferência ao edredom, dê preferência a travesseiros que não sejam de paina nem de pena, pode usar de espuma. Você pode lavar o seu travesseiro com frequência. O quarto de dormir, gente, o quarto de dormir é o mais importante. Tem que pesquisar e pesquisar muito tudo que dá alergia. Tá certo. Próxima pergunta, vamos lá para a tela. Olha, esse assunto é importante, hein, gente? Aprendendo bastante aqui. A Ana Alves gostaria de saber mais sobre imunoterapia. Ela diz que tem um filho com asma e rinite devido à alergia a ácaro e a pó. Então, Ana, sim, a imunoterapia ela pode ajudar muito, desde que prescrita pelo médico, otorrinolaringologista, pneumologista, ou alergista, ou pediatra. Por quê? Porque tem muita gente que acredita na imunoterapia que você compra pronta. Não é assim. Tem que fazer os testes específicos, tem que escolher a imunoterapia direcionada ao problema do paciente. Então, a imunoterapia, sim, desde que seja por prescrição médica. Tá, joia. Doutor, muito obrigada. Sempre é muito útil conversar contigo aqui no programa. Fico aguardando a próxima oportunidade. Te desejo uma boa semana, já que hoje ainda é terça-feira, tá bom? Obrigado a vocês. Obrigado, Cláudia. Beijão. É uma honra grande estar com vocês. Igualmente, obrigada. Gente, Dr. Jamal Azan está no site jamal.com.br ou no Instagram, Dr. Jamal. Tem um canal no YouTube que é o dr.jamalazan e o Facebook Dr. Jamal também, tá certo? Vem cá comigo, tá gostando do assunto? Tá gostando do programa? Tá agregando valor à sua vida? Então vai lá no meu Instagram agora, mas não pode ser depois, vai agora no Cláudia Tenório Oficial e responde lá. Gosto, quero ver isso, aquilo, pode deixar a sua opinião, me fala o que você está achando, porque a gente sempre está pensando na melhor forma de te ajudar. Esse é o nosso propósito, tá bom? A gente quer agregar valor à sua vida, para isso que a gente está aqui.